E aí, você sabe o que você precisa fazer para merecer a graça de Deus? Você entende? Graça e misericórdia, para você, são a mesma coisa ou tem diferença? Vamos ver aqui a opinião dos nossos convidados. Como é que vocês veem essa questão? O que a gente precisa fazer para merecer a graça de Deus? Bom, você fez uma pergunta ao telespectador que é uma pegadinha. O que é preciso fazer para merecer a graça de Deus? Se eu tenho que fazer alguma coisa para merecer, não é graça. Eu estou perguntando exatamente para esclarecer, né, gente? Não é graça, né? Eu gosto de Romanos, capítulo 8, capítulo 5, verso 8, que diz: Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A graça não pressupõe merecimento. O ato primeiro é de Deus. É de Deus o ato primeiro. Antes do filho pródigo cair em si, todos os dias, aquele pai continuava olhando o horizonte, aguardando o seu retorno. Portanto, a disposição em perdoar, ela antecede a intenção de pedir perdão. Por isso que quando o filho volta, ele é avistado e é o pai que vai ao encontro dele, porque o pai nunca perdeu o horizonte do seu olhar. Aquele filho ainda é filho e ele ainda o ama, ainda o deseja de volta. Portanto, a graça, não há nada a fazer para merecê-la. A única coisa é, em sendo alcançado e percebendo e tendo a compreensão deste amor imerecido, é se entregar a ela. Toda obra da salvação é feita por Deus. E tudo que nós iremos fazer para cooperar com esta salvação também será obra de Deus. Porque é o Espírito que vai me transformar. É o Espírito que vai moldar o meu comportamento. É o Espírito que vai imprimir a lei do Senhor no meu coração. É o Espírito que vai me capacitar à santidade. Tudo será consequência da graça. Perfeito. Portanto, não terá nada que eu... Romanos capítulo 11. Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Não há ninguém que... Paulo também dirá em outra passagem, Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se tivesse necessidade de alguma coisa. Porque Ele é pleno em tudo. Não há nada que eu possa oferecer a Deus que possa ser alguma coisa que eu estou dando a Ele. Tudo veio dEle, para Ele. Então, nisso se resume a graça. É um gesto todo de Deus. O meu papel, nesse momento, é me render. A minha resposta é a minha adoração, é o meu amor, é a minha vida que agora eu vivo por Ele, por tudo que Ele fez por mim. Então, as minhas obras, elas são consequência da salvação que Ele me deu. Não são para que eu seja salvo, mas são porque eu fui salvo. Antecedem. E é uma prática, talvez, daquilo que até eu mesmo entendo como talvez a maior virtude da fé cristã, que é uma humildade, né? Reconhecer isso que está aí à minha disposição e que eu posso aceitá-la. Eu sei que não mereço, mas ela veio sobre mim. E aí tem uma luta interna do homem, né? Porque às vezes tem um código de valores tão forte dentro dele, ele infringiu isso, que às vezes tem dificuldade de entender como é que pode uma pessoa perdoar, né? Como é que pode Deus perdoar esse tipo de coisas? Pois é, pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor, especialmente, acho que para o psicólogo, mais do que para o pastor. Não, é para o mais teólogo, ele é mais teólogo, então. Por que tem pessoas que têm tanta dificuldade de aceitar a graça de Deus? Ok, por quê? Aí entra assim, porque eu acho que nós somos criados com valores tão rígidos, em que às vezes esse juiz que está aqui dentro, ele é tão forte, mas tão forte, em que pode se cumprir aquela frase do Platão, que eu até já citei outras vezes aqui. A alma que se sente culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. Então a pessoa cria uma punição, porque ela não conhece essa graça, ela não conhece o perdão, e no código, na mente dela, não está inserido isso daí. Mas a gente tem, e a gente vive a sociedade hoje, a sociedade deformadora, né, essa cultura secular deformadora. O Philip Yancey, no livro A Maravilhosa Graça, ele vem nos autores que ele cita, né, falando 3 fontes
deformadoras, né, da sociedade do homem. É a cultura secular, a igreja sem a graça e pais que abandonam. Né? Então, voltando aí, quase não vamos se perder. Então, a mente vai ficando tão cheia de conceitos, de uma estrutura muito rígida. Na psicanálise, a gente usaria um superego extremamente rígido. Na análise transacional, que eu mais uso, é um pai crítico negativo muito rígido, muito forte, que acredita que ele vai ser o seguidor da lei e dificulta a pessoa experimentar essa graça. Eu lembro de Provérbios 28, 13. Aquele que esconde, aquele que encobre, aquele que não reconhece os seus erros, as suas transgressões, não prospera. Então, aí a gente encaixa com a fé cristã. O que é o reconhecer? Se assumir, sou pecador. Eu cometi o erro, eu infringi isso, entendeu? E a continuação do versículo, mas aquele que as confessa, aquele que reconhece, aquele que admite e aquele que confessa as suas falhas, né, os seus erros, encontrará misericórdia. E o interessante é que pode encontrar misericórdia mais forte do que esse juiz interno é capaz de criticar. Verdade. Então, se esse pai ele está internalizado aqui, um pai no sentido psicológico, a experiência da graça me faz entender que existe um pai que, se ele é capaz de perdoar, esse daqui é secundário em relação àquele ali. Então, o que eu diria que pode amenizar esse juiz aqui é uma experiência muito significativa e valorizar muito essa experiência com Deus. Então, a nossa própria herança teológica, já que o pastor Paulo falou aqui, falar um pouco mais de teologia. Teólogo ele é mais teólogo aqui do que eu. A nossa própria herança teológica, ela nos cria dificuldade para entender a graça. Eu vou dizer por quê. Nós criamos a ideia de um Deus sanguinário. É verdade, um Deus que castiga, a própria teologia cristã, né? Pega lá o livro de Hebreus e diz assim, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Nós transformamos isso no caráter de Deus. E não entendemos que a forma com que Deus precisou se expressar ao homem, ela vinha atender estes parâmetros psicológicos do próprio homem. Estes próprios arquétipos que o homem criou na sua relação religiosa. Todas as culturas se relacionam com seus deuses, e não foi diferente com o judaísmo, e não tem sido diferente com o cristianismo, a partir da ideia de que existe um ser vingador, furioso, justiceiro, para quem eu devo prestar sacrifícios e fazer oferendas para aplacar a sua ira e para merecer dele o seu favor. Isso está tão enraizado no homem, estava tão enraizado no homem, que não havia como o homem entender o conceito de simplesmente ser perdoado pelo amor de Deus. Se Deus não atendesse essa minha demanda psicológica de que um sacrifício precisa ser feito. Então, ele mesmo se dá em sacrifício. O problema é que a nossa teologia nos ensinou a ler que aquele sacrifício, aquele sangue derramado, era para satisfazer uma necessidade de Deus de expiação. Não, é a minha consciência que estava sendo expiada na cruz. Deus não precisava e não precisa de nenhum preço a ser pago pelo gesto de amor. Ele simplesmente queria dizer à humanidade, eu perdoo. Simplesmente se rendam e aceitem o meu perdão. Mas nós não compreendemos. Jesus tentou. Afonso Garcia Rubio tem um livro chamado Encontro com Jesus Cristo Vivo, pela editora Paulus. Vale a pena lê-lo, porque ele diz, Jesus tentou. O plano A de Deus era falar do amor e as pessoas entenderem o amor. Mas não foi possível. Ele materializou esse gesto, né? Ele materializou mandando o seu filho. E todos esses conceitos psicológicos que eu construí de culpa, de juízo, de mérito e de castigo, então ele vai atender isso na cruz. E vai dizer, então olha para a cruz.
Agora, abandona essa sua culpa. Porque toda essa culpa, ela já está remida, está redimida pelo Cordeiro morto ali para a remissão dos pecados. Queridos, Amém. como o tempo está correndo, eu ainda não quero deixar de estabelecer isso. Graça e misericórdia são a mesma coisa. Quer responder? Não, pode ficar à vontade. O próprio texto citado pelo pastor Paulo nos ajuda a compreender. A misericórdia é a aplicação da graça. Aham, Então, conceitualmente, a gente está falando da mesma coisa. aham. É como se a gente estivesse tentando definir amor. Então, a gente diz assim para as pessoas, o que é amor? A pessoa vai dizer assim, cumplicidade, companheirismo, né? Afeto, carinho, preocupação. Todas estas palavras são aplicações do amor. Aham, Misericórdia é a aplicação da graça. aham. Compaixão é a aplicação da graça. Que O bom, perdão pastor. é a Que bom aplicação ouvir, da porque eu graça. ouço algumas vezes algumas pessoas falando isso. Falei, meu Deus, mas não me convenceu ainda. Então, já que você fez essa pergunta, eu vou deixar o camarada que acho que é mais teólogo realmente do que eu. E que bom que você colocou isso daí. Então, uma colocação que eu quero fazer em relação ao filho pródigo também. Deus é tão misericordioso, e já que naquele texto ali, uma parábola, aquele pai representa Deus, quando o filho pede a parte da herança, né? Aí o texto diz o seguinte, e o pai repartiu entre eles a herança. Aquilo dali já é uma manifestação até da graça. Eu gostaria de proibir você, filho. Se eu pela lei, eu posso até proibir. Deus é dono de tudo. Filho, O pai eu posso estava vivo, proibir. afinal de contas, Filho, né? Quem tem direito à herança enquanto o pai está vivo? Mas eu vou dar uma permissão para que você experimente isso daí. Então, eu penso que a ideia da graça, da misericórdia, a experiência com Deus, resulte uma consciência tão significativa que pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, né? Eu tenho a permissão para fazer muitas coisas, mas elas nem todas me convêm. A experiência que eu tenho hoje, ela não dá, eu não posso, não dá para eu fazer isso. Não é por infringir só a lei de Deus, essa lei está internalizada dentro de mim e não é uma obrigatoriedade, ela faz parte de mim. Verdade. Eu até escrevi aqui, tem um texto que o pastor Samuel Câmara, ele escreveu, né, de uma coluna que ele escreve semanalmente. Na verdade, esse texto fala sobre misericórdia e graça. Ele escreveu lá em dezembro de 2012, está no nosso site. Se você quiser, pode procurar lá na palavra do pastor Samuel. E ele colocou um conceito de misericórdia e de graça que abençoa demais a minha vida. E sempre que eu posso, eu compartilho. Quero compartilhar hoje aqui também, né? Porque ele estava escrevendo, ele diz o seguinte, que a misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. E ele diz que graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. É esse complemento, essa questão, né? Sempre o amor de Deus se manifestando. E quando ele é misericordioso mesmo, a ponto de nós merecemos, às vezes, uma coisa tão ruim, mas Deus vem. Uma coisa que vale a pena deixar bem claro, até no livro do Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, né, que eu recomendo que as pessoas leiam, dizendo que o maior presente do cristianismo ao mundo é a graça. Verdade. E nenhuma outra religião se tem essa experiência. Não desrespeitando as pessoas que creem em outras religiões, mas você tem que fazer parte de uma determinada casta. A outra, você precisa pagar e ser reencarnando para poder conseguir isso. Então, é pelos seus méritos. A única, que é pela graça, que é pela misericórdia, é o cristianismo, é o que Jesus ensinou. É verdade, é isso aí. Porque o amor de Deus, ele é assim, né? Ele é absolutamente de graça, né? E por isso Paulo diz que a tua graça nos basta, né? Tua graça nos basta. Vamos lá, nosso último intervalo e voltamos já para os nossos comentários finais. Cabeça pra cima.